A despensa da casa de Verônica era um lugar quase sagrado. Estreita, com prateleiras de madeira escura forradas de alimentos e especiarias que exalavam um aroma reconfortante, era onde ela organizava cuidadosamente tudo o que precisava para manter sua casa e a rotina impecáveis. Aos 38 anos, Verônica era conhecida por ser meticulosa em tudo o que fazia, uma qualidade que todos admiravam, mas que, às vezes, a fazia parecer distante. Era uma mulher reservada, mas com uma energia que transparecia em sua postura elegante e na maneira como dominava cada detalhe de sua vida. Tudo mudou no dia em que ela conheceu Samuel. Aos 29 anos, ele havia se mudado para a casa ao lado há algumas semanas. Alto, com um sorriso fácil e olhos penetrantes que pareciam enxergar além do superficial, Samuel era um contraste completo ao ambiente ordenado de Verônica. Ele era espontâneo, despreocupado, e sua energia vibrante criava uma dissonância curiosa com a serenidade do bairro. O encontro inicial foi casual, enquanto Samuel entregava uma correspondência que havia sido deixada por engano em sua caixa de correio. Mas, desde aquele momento, algo nos olhares trocados ficou no ar, uma espécie de tensão indefinida que ambos tentaram ignorar. Certo dia, enquanto fazia uma limpeza na despensa, Verônica ouviu a campainha tocar. Quando abriu a porta, lá estava Samuel, vestindo uma camiseta desleixada e jeans rasgados, segurando uma cesta cheia de limões. Ele explicou, com seu sorriso despreocupado, que havia colhido os frutos do quintal e achava que ela poderia gostar de usá-los. Verônica aceitou a oferta, hesitante, mas educada. Você parece ocupada. Posso ajudar em algo? Samuel perguntou, espiando por cima do ombro de Verônica para dentro da casa. Ela hesitou. Não estava acostumada a aceitar ajuda, muito menos de um vizinho que mal conhecia. Ainda assim, algo na presença de Samuel a fazia baixar a guarda. Estou reorganizando a despensa, respondeu, quase sem perceber. Samuel ergueu uma sobrancelha, intrigado. Reorganizar? Parece interessante. Posso ajudar? Sem saber exatamente por quê, Verônica permitiu que ele entrasse. A despensa era pequena, mal cabendo 2 adultos. Samuel, com sua estatura alta e ombros largos, parecia ocupar todo o espaço disponível, o que deixou Verônica estranhamente consciente de sua proximidade. Eles começaram a organizar juntos, ela apontando onde queria que os itens fossem colocados, enquanto ele obedecia com um entusiasmo brincalhão. Você é sempre tão metódica assim? Ele perguntou, segurando um pote de vidro cheio de lentilhas. Eu gosto de ordem, respondeu Verônica, tentando ignorar o tom provocativo em sua voz. As coisas funcionam melhor quando há uma estrutura. Samuel sorriu, mas não disse nada, continuando a passar os itens a ela. De vez em quando, suas mãos se tocavam brevemente quando ele entregava algo, e cada toque parecia carregar uma eletricidade sutil que Verônica se esforçava para ignorar. A conversa fluía de maneira inesperada, os dois rindo de comentários simples, mas o silêncio confortável entre as palavras parecia dizer mais do que qualquer diálogo poderia. Enquanto ela pegava um pote de vidro pesado de uma prateleira alta, sentiu o corpo de Samuel atrás dela, próximo o suficiente para que pudesse sentir o calor de sua presença. Ele estendeu as mãos, oferecendo ajuda. Deixe-me fazer isso, disse ele, sua voz baixa e rouca em seu ouvido. Verônica hesitou, mas recuou ligeiramente, permitindo que ele pegasse o pote. Ao colocar o pote na prateleira mais baixa, Samuel parou por um momento, ficando cara a cara com Verônica. A luz fraca da despensa parecia intensificar a profundidade de seus olhos. Por um instante, o tempo pareceu congelar. O silêncio entre eles tornou-se pesado.
carregado de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Você trabalha demais, sabia? Ele disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Verônica sentiu o rosto aquecer. Eu gosto de me manter ocupada. Talvez você devesse se permitir um pouco de espontaneidade, sugeriu Samuel, inclinando-se ligeiramente, sua proximidade se tornando quase palpável. Ela tentou responder, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Seu coração disparou enquanto os olhos dele examinavam seu rosto, como se estivesse tentando decifrar cada pensamento que ela escondia. Antes que pudesse se mover ou falar, Samuel deu um passo para trás, quebrando a tensão com um sorriso descontraído. Vamos terminar aqui, disse ele, voltando a organizar os itens como se nada tivesse acontecido. Verônica, no entanto, sabia que algo havia mudado. A linha invisível que ela sempre manteve para proteger sua rotina e sua paz interior havia sido cruzada. E, enquanto terminavam o trabalho na despensa, ela percebeu que essa interação simples havia despertado algo dentro dela que ela não sabia que ainda existia. Ela só não sabia se isso era bom ou ruim. Os dias seguintes foram marcados por uma inquietação que Verônica não conseguia entender completamente. Ela era uma mulher acostumada a controlar suas emoções, a manter a calma diante de qualquer situação. Mas, desde o momento na despensa com Samuel, algo dentro dela parecia se agitar, como uma maré crescente que ela não conseguia conter. Ela se esforçava para ocupar seu tempo, limpando, organizando, até mesmo planejando receitas complicadas que normalmente não tentaria, tudo para distrair sua mente do que parecia inevitável. Samuel, no entanto, parecia não compartilhar da mesma inquietação. Ele continuava aparecendo ocasionalmente, sempre com um sorriso fácil e uma desculpa casual para visitar. Às vezes, era para pedir algo emprestado. Outras vezes, apenas para conversar. Cada interação trazia consigo um momento de tensão sutil, como se ambos estivessem cientes de uma linha tênue que continuavam testando. Uma tarde, enquanto Verônica cuidava do jardim, Samuel apareceu novamente, desta vez carregando uma caixa de ferramentas. Eu percebi que a cerca entre nossos quintais precisa de reparos, disse ele, apontando para a madeira desgastada. Achei que poderia ajudar. Ela assentiu, incapaz de recusar, embora soubesse que sua presença a deixaria ainda mais distraída. Enquanto ele trabalhava, ela observava de relance, fingindo concentrar-se nas plantas. Samuel parecia alheio a isso, mas, de vez em quando, ela notava o canto de sua boca se curvar em um sorriso, como se estivesse ciente do impacto que causava. Quando terminou, Samuel se aproximou, suado e um pouco sujo, mas com uma expressão satisfeita. Está feito, disse ele, limpando as mãos no jeans. Agora você não precisa se preocupar em consertar isso. Obrigada, respondeu Verônica, sentindo-se desconfortável com a intensidade de seu olhar. Você não precisava fazer isso. Eu quis fazer, ele respondeu, sua voz mais baixa, carregada de algo que ela não conseguia identificar. Por um momento, ele ficou em silêncio, como se estivesse ponderando algo. Então, de repente, falou. Você tem um minuto? Gostaria de te mostrar algo. Verônica hesitou, mas acabou concordando, intrigada. Ele a conduziu até seu quintal, onde apontou para uma pequena área que ele estava transformando em um jardim. Eu sei que você gosta de plantas, então pensei em criar algo aqui. Talvez você possa me dar algumas dicas. Ela ficou surpresa com a sensibilidade do gesto. Apesar de sua atitude descontraída, Samuel parecia observá-la com uma atenção que poucos demonstravam. Está ficando bonito, disse ela, genuinamente impressionada. Posso ajudar com algumas ideias, se quiser.
Eu adoraria, respondeu ele sorrindo. A maneira como ele olhou para ela naquele momento fez com que seu coração disparasse, embora ela tentasse não demonstrar. Enquanto discutiam o que plantar, suas mãos se tocaram acidentalmente. O contato foi breve, mas suficiente para enviar uma onda de calor por todo o corpo de Verônica. Ela se afastou rapidamente, tentando disfarçar a reação. Samuel, no entanto, não se moveu, seus olhos fixos nela, como se estivesse esperando algo. Você parece sempre saber o que dizer, comentou Verônica, tentando quebrar o silêncio constrangedor. Nem sempre, respondeu ele, dando um passo à frente. Na verdade, acho que estou lutando para encontrar as palavras certas agora. Ela o encarou, sentindo a tensão aumentar novamente. Por quê? Porque tem algo em você que me deixa diferente, ele disse, sua voz ficando mais rouca, mais íntima. E eu não consigo ignorar isso. O ar parecia ficar mais pesado, carregado de uma eletricidade que fazia os pelos de sua nuca se arrepiarem. Samuel, eu não sei se isso é uma boa ideia, disse ela, embora sua voz não soasse tão firme quanto ela gostaria. Talvez não seja, ele respondeu, aproximando-se ainda mais, sua presença dominando o espaço entre eles. Mas algumas coisas não dependem só de lógica, Verônica. Antes que ela pudesse responder, Samuel levantou a mão, segurando delicadamente o queixo dela, forçando-a a olhar diretamente em seus olhos. Se eu estiver ultrapassando um limite, me diga, ele sussurrou. Verônica não disse nada. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar em seus ouvidos. E então, lentamente, Samuel se inclinou, seus lábios roçando os dela em um gesto hesitante, quase como uma pergunta. Ela deveria recuar, dizer algo que interrompesse aquele momento, mas, em vez disso, ela ficou ali, permitindo que ele a beijasse. O beijo foi breve, mas carregado de uma intensidade que a deixou sem ar. Quando ele se afastou, a olhou com uma mistura de vulnerabilidade e desejo. Eu não sei o que significa isso, admitiu ele, mas eu sei que não quero fingir que não sinto algo por você. Verônica respirou fundo, tentando processar o que acabara de acontecer. Ela sabia que haviam cruzado uma linha, uma que não poderiam facilmente ignorar. Mas, ao mesmo tempo, sentiu uma faísca dentro de si que há muito tempo estava apagada. Eu não sei o que dizer, ela respondeu, a voz tremendo levemente. Não precisa dizer nada agora, disse Samuel, segurando sua mão por um breve momento antes de soltá-la. Só queria que você soubesse. Ele se afastou, deixando-a sozinha no quintal, com os pensamentos confusos e o coração acelerado. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Verônica percebeu que sua vida, tão cuidadosamente ordenada, estava prestes a mudar de forma que ela nunca imaginou. E, por mais que quisesse resistir, sabia que não poderia ignorar o que estava começando a florescer entre eles. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções para Verônica. Ela tentava manter a rotina, mas era impossível ignorar o impacto que Samuel havia deixado. Cada interação casual entre eles parecia carregada de significados ocultos, como se ambos soubessem que algo irreversível havia começado, mas estivessem hesitantes em dar o próximo passo. Certa tarde, enquanto organizava a sala de estar, Verônica ouviu uma batida suave na porta. Sabia que era Samuel antes mesmo de abrir. Quando o fez, lá estava ele, segurando um pequeno vaso de flores brancas. Para o seu jardim, disse ele com um sorriso, estendendo o vaso para ela. Verônica sentiu o rosto aquecer ao aceitar o presente. Obrigada, são lindas. Você merece, respondeu ele,
sua voz mais baixa do que o habitual. Havia algo em seu tom, uma sinceridade que a deixou desconcertada. Posso entrar por um minuto? Ela hesitou por um instante antes de se afastar para deixá-lo passar. Samuel parecia descontraído como sempre, mas Verônica notou algo diferente em seus olhos, uma determinação que não estava ali antes. Ele se sentou no sofá, olhando ao redor como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Eu estive pensando muito sobre nós, sobre o que aconteceu no quintal. Verônica sentiu seu coração acelerar. Samuel, Espere, interrompeu ele, levantando a mão. Deixe-me terminar. Sei que foi inesperado e complicado, mas o que sinto por você é real. Não consigo parar de pensar em você, Verônica, e eu precisava te dizer isso. Ela ficou em silêncio, tentando absorver suas palavras. Samuel, eu não sei o que fazer com isso. Eu nunca imaginei que algo assim aconteceria. Nem eu, admitiu ele, inclinando-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Mas não posso fingir que não sinto o que sinto, e acho que você sente o mesmo. Verônica desviou o olhar, incapaz de encará-lo. As palavras dele a atingiram como um choque, expondo sentimentos que ela havia tentado negar. Isso é complicado, Samuel. Eu não sei se estou pronta para isso. Eu não estou pedindo para você decidir agora, disse ele suavemente. Só quero que você saiba que estou aqui, que estou disposto a enfrentar qualquer coisa por você. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas cheio de significado. Samuel se levantou, caminhando lentamente até onde ela estava. Ele parou a poucos centímetros de distância, inclinando-se ligeiramente para que seus olhos ficassem no mesmo nível dos dela. Você merece ser feliz, Verônica. E se há uma chance de que possamos encontrar isso juntos, quero tentar. Antes que ela pudesse responder, Samuel se afastou, deixando-a sozinha com seus pensamentos. A presença dele ainda parecia preencher o ambiente e Verônica percebeu que, por mais que tentasse, não conseguia negar o que estava começando a sentir. Naquela noite, Verônica tentou se concentrar em seus afazeres, mas a memória das palavras de Samuel continuava ecoando em sua mente. Finalmente, incapaz de suportar a incerteza, ela pegou o telefone e enviou uma mensagem curta. Podemos conversar amanhã? A resposta veio quase imediatamente. Sempre. Me avise quando estiver pronta. No dia seguinte, Samuel apareceu na porta exatamente no horário combinado. Verônica o convidou para entrar, mas dessa vez ela se sentiu diferente. Havia uma leveza em seu coração, uma aceitação do que estava por vir. Obrigada por vir, disse ela, oferecendo um sorriso tímido enquanto ele entrava. Eu tenho pensado muito sobre o que você disse. Eu também, respondeu Samuel, seus olhos buscando os dela. E quero deixar claro que não estou tentando pressionar você. Só quero ser honesto sobre o que sinto. Verônica respirou fundo, reunindo coragem para dizer o que precisava. Samuel, eu não sei onde isso vai dar, mas sei que não posso continuar ignorando o que estou sentindo. Os olhos de Samuel se iluminaram com uma mistura de esperança e alívio. Então, vamos descobrir juntos, disse ele, dando um passo em direção a ela. O ar entre eles parecia vibrar com a eletricidade do momento. Samuel estendeu a mão, hesitando por um instante antes de tocar delicadamente o rosto dela. Verônica fechou os olhos, inclinando-se levemente contra o toque dele. Quando ele se aproximou, seus lábios se encontraram em um beijo que começou hesitante, mas rapidamente se aprofundou. Foi um momento de entrega, uma confirmação silenciosa de tudo o que ambos estavam sentindo.
O mundo parecia desaparecer ao redor deles, deixando apenas o calor do toque e a intensidade do momento. Quando finalmente se afastaram, Verônica abriu os olhos para encontrar Samuel olhando para ela com um sorriso suave. Isso foi inesperado, disse ela, tentando conter o nervosismo. Foi perfeito, respondeu ele, sua voz carregada de emoção. E é só o começo. Enquanto Verônica o observava, sentiu algo dentro de si mudar. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu acreditar que poderia haver algo mais, algo além da rotina que havia construído para si mesma. E enquanto Samuel segurava sua mão, ela soube que, independentemente dos desafios que enfrentassem, estavam prontos para enfrentá-los juntos. Os dias seguintes foram marcados por momentos roubados de conexão. Um toque de mãos ao passar pela cozinha, olhares prolongados enquanto discutiam coisas banais e conversas profundas que revelavam partes de si mesmos que nunca haviam compartilhado com ninguém. Cada interação parecia fortalecer o que estava se formando entre eles, construindo uma base de confiança e desejo que nenhum dos dois poderia ignorar. Certa tarde, enquanto o sol se punha, Samuel sugeriu uma caminhada pelo parque próximo. Verônica aceitou, sentindo-se mais à vontade com ele do que jamais imaginara possível. Enquanto caminhavam, conversaram sobre tudo, desde infância até sonhos para o futuro, rindo e se conectando de maneiras que iam além das palavras. Quando chegaram a uma clareira, Samuel parou, segurando a mão de Verônica. Eu não sei o que o futuro nos reserva, disse ele, sua voz baixa e cheia de emoção. Mas sei que quero estar com você, não importa o que aconteça. Verônica sorriu, sentindo as palavras dele ecoarem em seu coração. Eu também quero isso, Samuel. Mesmo que seja complicado, vale a pena. E naquele momento, sob o céu pintado com os tons do entardecer, ambos souberam que haviam encontrado algo raro e precioso. Algo que estavam dispostos a proteger, não importando os obstáculos que estivessem por vir. Na manhã seguinte, Verônica acordou sentindo um misto de ansiedade e excitação. Samuel havia se tornado uma presença constante em sua vida, mas agora tudo parecia mais intenso. Cada palavra, cada gesto carregava um significado mais profundo. Enquanto preparava o café, o som de passos no corredor anunciou a chegada dele. « Bom dia! » disse ele, entrando na cozinha com um sorriso descontraído. Seus cabelos estavam levemente despenteados e ele parecia mais relaxado do que nunca. « Bom dia! » respondeu Verônica, tentando soar casual enquanto seu coração disparava. « Espero que você tenha dormido bem. » Com sonhos incríveis, respondeu ele, lançando um olhar que a fez desviar o olhar por um momento. Ele se aproximou e pegou uma caneca de café que ela havia deixado no balcão. Então, o que está no cardápio para hoje? Eu ainda não decidi, disse ela, tentando manter a compostura. Mas a proximidade dele a deixava nervosa de um jeito que ela não sabia como controlar. Samuel parecia captar sua hesitação e, em vez de pressioná-la, apenas sorriu suavemente. Que tal deixar o dia decidir por nós? Zrenia sugeriu ele. Às vezes é bom não planejar tudo. Verônica riu nervosamente. Você sabe que não sou boa com espontaneidade. É por isso que estou aqui, disse ele, inclinando-se ligeiramente em direção a ela. Para te ensinar como aproveitar o momento. O calor que emanava dele era quase palpável. Quando Samuel colocou sua mão sobre a dela no balcão, Verônica sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seus olhos se encontraram e o ar na cozinha pareceu se tornar mais pesado. Nenhum dos dois falou, mas o silêncio estava carregado de tensão. Samuel... Logramos ela, mas foi interrompida por ele, que inclinou-se ainda mais próximo. Shh!
disse ele suavemente. Você não precisa dizer nada. Antes que ela pudesse reagir, ele se inclinou e a beijou. O contato de seus lábios foi firme, mas ao mesmo tempo gentil, como se estivesse esperando sua permissão para continuar. Verônica sentiu seu corpo relaxar, entregando-se àquele momento. Suas mãos encontraram o caminho até os ombros de Samuel, enquanto ele a puxava para mais perto. Quando o beijo finalmente terminou, eles permaneceram ali, com as testas encostadas, ambos respirando com dificuldade. Isso foi, começou ela, mas novamente ele a interrompeu. Não diga nada, pediu ele, com um sorriso que misturava alívio e desejo. Apenas sinta. Verônica fechou os olhos, tentando absorver tudo. Ela sabia que haviam cruzado uma linha, mas, naquele momento, nada mais parecia importar. Tudo o que importava era Samuel e a maneira como ele a fazia sentir viva novamente. As semanas seguintes passaram como um borrão. Samuel e Verônica caíram em uma rotina confortável, mas carregada de momentos roubados de intimidade. Cada toque, cada olhar parecia trazer uma nova onda de emoção. Eles se encontravam no final do dia para longas conversas, muitas vezes regadas a taças de vinho e risos compartilhados. Mas, por trás de toda a leveza, havia uma tensão subjacente, uma sensação de que estavam construindo algo que eventualmente teria de ser confrontado. Certa noite, enquanto estavam sentados no sofá, Samuel pegou a mão de Verônica e olhou nos olhos dela. Você já pensou no que isso significa para nós? Zrenia perguntou ele, sua voz cheia de seriedade. Claro que sim, respondeu ela suspirando. Eu penso nisso o tempo todo. Eu não quero que isso seja apenas algo passageiro, disse ele apertando a mão dela. Você significa muito para mim e eu quero que isso seja real. Eu também quero isso, admitiu Verônica, sentindo seu coração acelerar. Mas é difícil. Nunca pensei que estaria nessa posição, com tantas incertezas. Samuel se inclinou para mais perto, segurando o rosto dela com as mãos. Então, vamos fazer isso funcionar. Não importa o que os outros pensem ou digam. O que importa é o que sentimos um pelo outro. As palavras dele eram reconfortantes, mas também assustadoras. Verônica sabia que estava se apaixonando por ele, mas o medo do desconhecido ainda pairava sobre ela. Eu quero tentar, Samuel, disse ela, sua voz baixa, mas firme. Mas precisamos ser cuidadosos. Isso não é algo que podemos simplesmente ignorar ou levar levianamente. Eu sei, respondeu ele com um sorriso suave, e prometo que vou fazer isso da maneira certa com você. Uma tarde, enquanto cuidava do jardim, Verônica foi surpreendida por Samuel, que chegou carregando um cesto de frutas frescas. Trouxe algo para o almoço, disse ele, com aquele sorriso despreocupado que ela estava começando a amar. Enquanto preparavam a refeição juntos, a familiaridade entre eles parecia crescer ainda mais. Havia uma facilidade em seus movimentos, como se fossem dois lados de uma mesma moeda. Mas havia também uma tensão no ar, algo que parecia crescer a cada dia. Você percebe o quanto estamos mudando? Logou Verônica enquanto cortava uma maçã. Parece que tudo está diferente agora. É porque está, respondeu Samuel, aproximando-se dela. Mas é uma mudança boa, não é? Verônica olhou para ele, sorrindo levemente. Sim, é. Só espero que estejamos preparados para lidar com isso. Samuel inclinou-se para beijá-la, mas desta vez foi diferente. Havia uma intensidade em seus lábios, uma urgência que ela não havia sentido antes. Ele a puxou para mais perto, suas mãos segurando firmemente sua cintura enquanto o beijo se aprofundava. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu nunca quis algo tanto quanto quero isso, Verônica, disse ele, sua voz rouca de emoção.
Ela sentiu seu coração derreter ao ouvir as palavras dele. Eu também quero isso, Samuel. Mais do que você imagina. Naquela noite, enquanto observavam o pôr do sol juntos, Samuel segurou a mão de Verônica e falou com uma sinceridade que a deixou sem palavras. Você mudou minha vida, Verônica, e eu nunca vou deixar de lutar pelo que estamos construindo aqui. As palavras dele ecoaram no coração dela, trazendo uma sensação de paz que ela não sentia há anos. Verônica sabia que o que tinham era especial, algo que valia a pena proteger, não importando os desafios que estivessem por vir. E enquanto o sol se escondia no horizonte, banhando o mundo em tons dourados, ela sentiu que, pela primeira vez, estava exatamente onde deveria estar. Os dias que se seguiram trouxeram uma mistura de tranquilidade e tensão crescente. Verônica e Samuel estavam mais próximos do que nunca, mas ambos sabiam que havia um momento decisivo se aproximando. Seus encontros furtivos, os toques prolongados e os olhares que diziam mais do que palavras eram belos, mas insuficientes para definir o que eram um para o outro. Uma noite, enquanto Verônica preparava o jantar, Samuel apareceu na porta da cozinha, apoiando-se casualmente no batente. Ele a observava com uma intensidade que a fez parar o que estava fazendo. Temos que conversar, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de seriedade. Eu sei, respondeu Verônica, desligando o fogão e limpando as mãos no avental. Também sinto que estamos adiando isso. Samuel entrou na cozinha e se aproximou, parando a poucos centímetros dela. Eu quero mais do que isso, Verônica, disse ele, segurando suas mãos. Quero que sejamos algo real, algo que não precise ser escondido. O coração dela disparou. Ela sabia que ele estava certo, mas a ideia de enfrentar o mundo lá fora, com suas opiniões e julgamentos, ainda a assustava. E se não der certo? Component placement, perguntou ela, sua voz mal passando de um sussurro. E se tudo isso acabar nos machucando mais do que nos unindo? Samuel sorriu, inclinando-se para beijar a testa dela com ternura. Não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que quero estar ao seu lado, enfrentando o que vier. Você me fez perceber que vale a pena lutar por algo verdadeiro. As palavras dele a tocaram profundamente, dissipando parte do medo que carregava. Eu também quero isso, Samuel, admitiu ela, olhando nos olhos dele. Só precisamos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. No dia seguinte, eles decidiram sair juntos pela primeira vez, sem se preocupar com quem poderia vê-los. Caminharam pelo parque da cidade, mãos entrelaçadas, sentindo o peso de suas decisões começar a se dissipar. A luz suave do entardecer banhava tudo em tons dourados, tornando o momento ainda mais mágico. Por que demoramos tanto para fazer isso? Perguntou Verônica, rindo levemente. Porque às vezes o medo é maior do que a vontade de viver, respondeu Samuel. Mas, agora que estamos aqui, tudo parece mais fácil. Eles se sentaram em um banco à beira do lago, observando as crianças brincarem e os casais passearem. Samuel segurou a mão de Verônica e a trouxe para perto. Eu não sei como cheguei até aqui sem você, mas sei que não quero mais imaginar minha vida sem isso. Verônica sorriu, sentindo uma onda de calor inundar seu coração. Você me ensinou a me permitir sentir de novo, Samuel, e por isso sou grata. Nas semanas seguintes, eles começaram a construir algo sólido. Samuel a encorajou a sair de sua zona de conforto, enquanto Verônica trouxe um equilíbrio à vida dele que ele nunca havia experimentado. Juntos, descobriram o valor de se abrir para o desconhecido e a força de enfrentar os desafios como parceiros. Certa noite, enquanto assistiam ao céu estrelado do quintal,
Samuel tirou algo do bolso e colocou na mão de Verônica. Era uma pequena chave, presa a um chaveiro simples. O que é isso? Perguntou ela, confusa. Minha casa, respondeu ele sorrindo. Quero que você saiba que sempre terá um lugar lá. Um lugar comigo. Verônica sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você não precisava fazer isso, disse ela, segurando a chave com força. Eu precisava sim, respondeu ele, acariciando o rosto dela. Porque para mim, você já é o lar que sempre procurei. Ela o beijou, sentindo-se mais conectada a ele do que jamais estivera a alguém. E enquanto o mundo ao redor deles continuava girando, Verônica percebeu que, pela primeira vez, ela estava exatamente onde queria estar. E juntos, eles sabiam que o futuro seria cheio de incertezas, mas também de possibilidades infinitas. Não importava o que viesse, eles enfrentariam de mãos dadas, prontos para descobrir tudo o que a vida tinha a oferecer.